Fala galera, Sandro Ramos aqui e hoje a gente vai estar dando início à nossa playlist de extensões do Quarkus. A primeira delas vai ser o Qt, que é o template engine do Quarkus, e bora pro vídeo. Beleza, a primeira extensão que a gente vai estar vendo na nossa playlist de extensões do Quarkus é o Qt, template engine do Quarkus. E se você ainda não sabe o que é o Quarkus, dá uma olhada no primeiro vídeo da nossa playlist chamado Entendendo o Framework Quarkus e fica por dentro aí do que a gente está falando. Beleza, mas o que seria um template engine? Basicamente, o template engine vai ser um cara esperto que vai conseguir fazer a troca dos nossos dados provenientes, por exemplo, do banco de dados, dentro dos nossos templates HTML. A gente tem que colocar uma sintaxe um pouco diferente lá para conseguir marcar esses recursos que vão ser trocados pelos dados reais, mas de uma forma bem rústica, é isso um dos maiores ganhos que ele nos provém. Ele nos permite também colocar, vamos dizer, recursos das linguagens de programação lá dentro, então a gente ganha superpoderes lá dentro do HTML, mas a gente não vai estar fazendo lógica e nem nada mais complexo lá dentro. A gente vai estar fazendo iteração e pequenos fluxos ali de controle para renderizar nosso HTML de acordo com o que a gente quer e dos dados que foi provido. Então, aqui no servidor ele traduz o conteúdo do template alvo e retorna ao cliente o HTML puro para renderização no navegador. Então, isso aqui é uma comunicação cliente-servidor, onde todo o recurso que a gente vai retornar do nosso servidor é HTML estático. Então, não é executado nada do lado do cliente, ou seja, no navegador não existe nenhuma iteração com o cliente que gera iterações na tela, né? Sem contar, é claro, o HTML simples ali, puro, com as suas interações. Então, diferente de um React, aqui com o Template Engine a gente não vai ter recursos avançados no client-side. Basicamente no funcionamento, que a gente comentou, busca o template responsável, pega os dados que foi passados para o Template Engine. Geralmente a gente vai estar utilizando um MVC quando a gente fala de estar utilizando um Template Engine, onde esse cara vai ser responsável pela nossa view. Então, a controller vai receber a request, vai buscar os dados no banco e vai passar para a Template Engine, a view, todos os dados para ela conseguir fazer a sua mágica de fazer a troca. Aqui a gente tem um exemplo, hello, com um cifrão X. Isso aqui vai ser trocado pelo nome que foi passado ali para dentro do Template Engine que ele vai fazer a troca. Então, esse cara aqui do nosso meio, no MVC, ele é responsável pela view. Então, a gente pode estar seguindo aqui. Temos alguns cenários de utilização: velocidade na criação de templates, reaproveitamento de código, uso de tipos de dados nativos no HTML, então isso é bem bacana, né? Você pode, por exemplo, passar uma lista de string lá para dentro do Template Engine no HTML e você pode fazer um for lá com o LLI e mostrando cada um desses itens da sua lista. Então você consegue passar tipos de dados do Java lá para dentro. Um negócio bem bacana. Estruturação de condição, de repetição, etc. Como comentei, o if, for, lá, etc. Você pode estar passando ali para dentro. E aqui, na verdade, é o que eu vejo mais valor, né? Você está criando reports com o PDF. Quem já sofreu com um Jaspersoft Studio para criação de reports dentro do Java sabe do que eu estou falando. E assim, você criar um HTML e meio que tirar uma foto dele para gerar um PDF é bem mais simples. Também template de e-mail, esse cara aqui salva muito mais. Eu relativamente não recomendo a utilização de templates engines, dado que a sua arquitetura, né, poderia se dizer assim, ela ficar bem acoplada, uma vez que você vai estar criando funcionalidades que só vão ser utilizadas por um front, né? Ou seja, o front que está dentro do seu próprio projeto. Mas entendo que tem alguns cenários específicos que a utilização de um MVC, por exemplo, onde tudo está dentro do seu repositório, né? Tanto seu front-end quanto seu back-end, vai ser necessário, quem sabe, projetos pequenos. Mas, dados todos os saltos tecnológicos que a gente tem hoje em dia e as ferramentas que nós temos, eu dou muita preferência para você estar criando uma API e estar utilizando um framework front-end como React, Next.js lá da vida, Vue, qualquer outra opção, para estar separando essas responsabilidades e você poder estar reaproveitando as funções que você tem no seu back-end em outros front-ends, no aplicativo, por exemplo,
Então, dadas essas ressalvas, entendo que tem seu cenário de utilização, mas recomendo fortemente você separar as responsabilidades do seu back-end e do seu front-end. Aqui a gente tem algumas engines disponíveis ali no Java. A gente tem o nosso Qt ali para o Quarkus, Timeleaf para o Spring Boot e o clássico JSF. Então, a probabilidade de você cair numa empresa que tem um legado e tá utilizando JSF é muito grande. Então, você entender o que é um Template Engine e o que é o JSF é muito, muito importante. No JS a gente tem o Mustache, Handlebars e Pug.js. Python Django, Macron, PHP Plate e o Blade. Então a gente tem uma série de opções e daí a gente fica pensando, por que se já tem JSF e Timeleaf, por que inventaram o Quarkus então? E nisso a gente pode estar indo para o nosso próximo ponto da nossa explicação, que é o porquê do Qt. Então beleza, aqui a gente vai para o próximo ponto do nosso vídeo. Por que utilizar o Qt? Se eu tenho uma série de opções no mercado, como por exemplo o Timeleaf, por que eu só não configuro ele no meu projeto e utilizo? Bom, o Qt ele foi desenhado para funcionar junto com o Quarkus. Então, ele foi criado para estar resolvendo alguns problemas específicos do Quarkus e para ser meio que um laboratório de inovação. Por mais que esse tema do Template Engine já é algo bem antigo, eles trouxeram algumas coisas legais no Qt. Então, por que utilizar o Qt? Ele tem uma sintaxe inspirada no Handlebars e no Dust. Então, se você veio aí de algum desses Template Engines e do JS, então você já vai estar ganhando alguns pontos e vai conseguir compreender de uma forma mais simplificada ali o Template Engine. Herança de template inspirada em Facelets. Então, basicamente, essa herança de template você consegue pegar uma parte do HTML que você criou num lugar e incluir dentro de outro HTML. Então, você tem o HTML aqui, tem uma partezinha do HTML aqui, você consegue pegar essa parte e adicionar nesse seu outro HTML. E assim ir compondo, criando componentes, por exemplo. Suporta o Elvis Operator, para quem é familiarizado com Groovy Kotlin. Eu, sendo bem sincero, como não tem no Java isso aqui, ele também dá a opção da gente utilizar o OR, né, no lugar do Elvis Operator. Eu prefiro utilizar o OR, eu acho que fica mais bonito, não sou acostumado com essa sintaxe. Extension Methods, então a gente consegue criar classes com métodos e utilizar esses métodos dentro do HTML, como por exemplo, a gente tem um objeto lá, por exemplo, data registro. E a gente pode criar um extension method que ele vai estar anotado com ele vai ter uma anotação lá que diz que ele é um extension method e a gente, dentro desse data registro, a gente pode dar um ponto e chamar o método que a gente criou, por exemplo. Então isso dá mais um boost ali pra gente. Por exemplo, com isso eu poderia fazer uma formatação de data e tirar essa responsabilidade de formatação do HTML. E os templates e expressões com type safe. Então, a maioria dos template engines não liga tanto assim para você fazer a tipagem dos seus dados, mas aqui, né, no Java em específico, no Qt a gente pode sim fazer a tipagem e eu recomendo extremamente para você não tomar nenhum erro besta de, por exemplo, esquecer de passar algum dado para dentro do HTML e dar um erro em tempo de execução. Então, fazendo os template type safe, a gente cria, né, um método que retorna um template instance e já de criar o método a gente já vai estar, vamos dizer assim, definindo uma assinatura para ele. Então nisso a gente já tira algumas coisas, mas em tempo de compilação ele faz algumas validações, checagem se aquele determinado template existe e etc. E checagem na própria estrutura do HTML. Se tem alguma coisa lá dentro do HTML que a gente não está passando na assinatura do nosso template instance, no método, ele já vai também reclamar. Então é algo bem bacana, enche bastante o saco, mas é algo bem importante. Eu entendo a necessidade. Mas beleza, podemos seguir então para a parte de instalação. Então beleza, seguindo aqui no nosso vídeo, a gente pode estar indo para a parte da instalação. No nosso caso, a gente não tem nenhum projeto, a gente vai precisar criar um projeto novo. E existem algumas formas de a gente estar fazendo isso. As três principais é criando lá direto no code.quarkus.io, que é o site oficial lá do Quarkus, para estar criando projetos novos. Pelo VS Code, existe uma extensão dentro do VS Code do Quarkus, onde a gente pode estar criando um projeto por lá, ou pelo terminal, utilizando o comando do Maven. A gente joga lá no console o comando do Maven, com todas as definições dos parâmetros, e a gente consegue criar um projeto por lá. Caso você já tenha um projeto existente, você pode adicionar a extensão utilizando essa extensão do VS Code do Quarkus, ou simplesmente pegando
a biblioteca e jogando lá dentro do POM. Então, no nosso caso, a gente quer criar aqui utilizando o code.quarkus. Quem utiliza o Spring Initializer, isso aqui lembra bastante. E a gente vai estar criando aqui nosso Group ID, lembrando a convenção, é o nome do nosso domínio ao contrário. Então, o meu domínio é act.com, vai ficar com.act. E eu vou chamar aqui de QtTest. Beleza. Utilizando Maven, a gente precisa adicionar duas bibliotequinhas aqui. Duas extensões. O REST Easy, para a gente poder disponibilizar nossos endpoints e algumas outras funcionalidades relacionadas. REST Classic, não vou estar trabalhando com reatividade aqui hoje. E o Qt Classic também. Então a gente tem essas duas extensões e vejam que elas vêm com Starter Code, ou seja, elas vêm com um pequeno código que mostra como a biblioteca funciona. A gente vai dar um Generate Your Application, vai dar um Download Zip aqui. Vou estar salvando aqui nos meus projects, está indo na pasta. E o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar abrindo essa pasta e jogando ela dentro do meu VS Code. Lembrando que a gente poderia fazer isso com a extensão. Simplesmente, dado que você já tem a extensão instalada, poderia dar um Generate Quarkus Project. Não vou estar fazendo isso porque a gente já criou o projetinho lá. Então, eu vou criar uma nova janela aqui. Pegar esse projeto que eu criei aqui recentemente, Quarkus Test, vou extrair aqui e vou jogar essa pastinha para dentro do meu VS Code. Então, beleza. Isso aqui a gente já consegue estar começando a fazer os nossos testes e verificar a utilização deste cara. Então, criamos nosso projeto com Qt. Podemos, então, seguir para a parte de utilização dessa extensão. Então, bom, como esse nosso vídeo já está ficando bem grande, e na verdade eu já gravei o segundo vídeo do nosso hands-on, do nosso mão na massa, ele ficou bem grande também, então eu vou estar separando esse vídeo em duas partes. Fico muito feliz de você ter visto esse vídeo até aqui e até a próxima!